Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal da IPI do Jardim Veloso e esse é mais um vídeo da série da Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos fazer uma breve introdução a respeito do livro de Êxodo, o nosso segundo livro da Bíblia Sagrada. Antes de começar a introdução, nós vamos recapitular um pouco a história, tá certo? Vamos lá. Como vimos anteriormente no livro de Gênesis, o povo de Israel havia saído do Egito e já estavam há 40 anos no deserto e perto de atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que foi prometida por Deus. Com a finalidade de reorientar a visão de mundo que os israelitas tinham até aquele momento e responder às principais perguntas que poderiam existir, Moisés vai narrar a história explicando a origem de tudo, do mundo, da criação, a origem do pecado, o anúncio do plano de redenção, a origem dos povos e culturas, a origem do povo de Israel, de onde eles vieram e qual era o propósito deles como nação. Então, como vimos, em resumo, o grande tema do livro de Gênesis é criação, queda e redenção. Mostra como Deus criou tudo para sua glória. E apesar da desobediência humana a Deus, ele já tinha um plano de redenção traçado desde a eternidade. E nós concluímos dizendo que, por ter a resposta a respeito de como tudo aconteceu desde o princípio, o livro de Gênesis é essencial para que possamos compreender todos os demais livros da Bíblia. Então, na sequência do livro de Gênesis, vem então o livro de Êxodo. Bem, Êxodo, como dito anteriormente, é o segundo de 5 livros que juntos é chamado de Pentateuco, que foram escritos por Moisés, e ele foi escrito em algum momento enquanto Moisés era líder do povo no deserto, durante esse período de 40 anos que eles peregrinaram, entre os anos de 1445 a.C. a 1405 a.C. O título desse livro, na Bíblia hebraica, São Estes os Nomes. Você vai perceber que é exatamente o primeiro versículo, a primeira frase do primeiro versículo de Êxodo. São estes os nomes, que são as primeiras linhas do versículo 1, que mostra a continuidade a respeito da história narrada por Moisés no livro de Gênesis. Porém, o nome que temos na nossa Bíblia hoje, Êxodo, vem da versão grega do Antigo Testamento, Êxodos, que significa partida ou saída. E tem esse nome porque a saída do povo de Israel do Egito é o tema predominante do livro. E para quem Moisés escreveu esse livro? Como vocês se recordam, foi escrito para o povo de Israel, que estavam diante da fronteira entre o deserto e a terra prometida. Mas assim como Gênesis, que tem o propósito de reorientar a visão de mundo a respeito de quem é Deus, mostrar quem é esse povo e como eles chegaram ao Egito, o livro de Êxodo agora vai contar toda a história de como esse povo saiu do Egito, sob a poderosa mão de Deus e a revelação que Deus fez de si mesmo no deserto. E por que isso é importante? Porque nós não podemos nos esquecer de que a geração que levantou um clamor a Deus lá no Egito, que viu as pragas, que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir e passaram por ele a pé, imagina, que lindo, que viu pela primeira vez o maná, que contemplou a lei sendo entregue a Moisés por Deus lá no Monte Sinai, o estabelecimento do culto, do tabernáculo, do sacerdócio. Esse povo havia morrido por causa da rebeldia contra Deus. Nós vamos encontrar isso lá em Números, capítulo 14, dos versículos 26 ao 38. Então, da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe permaneceram vivos. E o restante do povo que cresceu no deserto, e até então era o povo que entraria na Terra Prometida, era preciso que eles entendessem esses relatos, eles se lembrassem disso. E por isso que eles foram escritos, porque apesar de eles não terem visto, eles precisariam saber como eles saíram do Egito. Como Deus, por causa da sua aliança, cuidou do seu povo durante todo o percurso, mesmo o povo sendo rebelde. E para eles precisavam entender também o porquê do estabelecimento de algumas
cerimônias comemorativas, como, por exemplo, a Páscoa. Qual é a origem da Páscoa? De onde vinha? Por que comemorar a Páscoa? Então, era importante ter esses relatos por escrito para essa nova geração. No livro de Êxodo, nós vamos ver Israel no Egito, a opressão sobre os faraós, a história de Moisés, o seu nascimento, o retorno como libertador designado por Deus para salvar o seu povo, o confronto contra Faraó e as pragas sobre o Egito. E aqui é importante ressaltar que cada praga que nós vamos ver no decorrer da nossa leitura, nós vamos ver no livro, é um desafio direto de Deus a algum tipo de divindade dos egípcios. Ou seja, Deus está mostrando para Faraó e para os israelitas também, tá? Nós não podemos nos esquecer que eles aderiram a alguns costumes pagãos do Egito. Então Deus também estava mostrando para os israelitas que ele era o único e verdadeiro Deus. E além de tudo isso, ele estava mostrando que para outras nações, o relato sobre o Mar Vermelho, o relato sobre as pragas do Egito, elas correram o mundo da época. Então Deus estava mostrando para Faraó, para o Egito, para o povo de Israel e para todas as outras nações que ele é o único e verdadeiro Deus, tá bom? Não se esqueçam disso quando estiverem lendo, tá? Nós vamos ver também a preparação para a partida, Israel caminhando no Sinai sendo perseguido por Faraó e o seu exército, a travessia do Mar Vermelho, a viagem e a murmuração durante a viagem, o sogro de Moisés dando conselhos para o ajudar na liderança e na resolução dos problemas do povo, porque vamos combinar, irmãos, que cuidar de aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre israelitas e estrangeiros, provavelmente não era nada fácil. E a Bíblia nos mostra isso, né? Então nós vamos ver o sogro de Moisés instruindo, dando conselhos a ele como resolver as situações, porque sozinho ele não conseguiria. Nós vamos ver também Israel acampado junto ao Sinai, o estabelecimento e as exigências da aliança de Deus e o recebimento da sua lei. E essas leis, elas são divididas em lei moral, que é o que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles são regras determinadas por Deus para uma vida santa, sendo 4 mandamentos a respeito do relacionamento com Deus e os outros 6 em relação ao próximo. E além dos 10 mandamentos, nós vemos também as leis civis, que estabelecia parâmetros para a vida jurídica e social de Israel como nação, e as leis cerimoniais, que estabeleciam como o Senhor deveria ser adorado, inclusive o sistema sacrificial. Nós vamos ver também a instrução para a construção do tabernáculo, onde Deus se manifestava para falar e dirigir o seu povo, a quebra e a renovação da aliança, lá nós vamos ver com a adoração ao bezerro de ouro, o que mostra mais uma vez que era necessária essa reorientação de Moisés a respeito de quem Deus é e o seu caráter santo. Ela era muito necessária. E nós vamos ver também a construção da tenda sagrada. Bem, em resumo, o tema central do livro é a redenção pelo sangue. Nesse livro nós vamos ver a história de um povo que foi salvo pelo sangue, que foi amparado pelo sangue e que tem acesso a Deus pelo sangue, o que nos aponta direto para Cristo Jesus e o seu sacrifício perfeito. Então, por enquanto, é só. E, irmãos, continuemos em oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que o Senhor nosso Deus nos ajude nessa jornada, porque nós temos demandas. Eu sei que é difícil, mas que Deus nos fortaleça e que Ele nos ajude a continuar. Afinal, a palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos e Ele precisa estar em nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos e boa leitura.